Professor Villa, o governo Bolsonaro já completou 6 meses. Como é que você avalia a gestão dele até aqui? E qual que é a sua opinião sobre o Carlos Eduardo e o Flávio Bolsonaro? A interferência deles no governo faz bem ao Brasil? Professor Villa, você acha que tem muita gente arrependida de ter votado no Bolsonaro? O presidente Jair Bolsonaro gosta, ouve e segue muito o escritor Olavo de Carvalho. Isso é bom para o Brasil? Quem que é Olavo de Carvalho para você? Por que Olavo de Carvalho comemorou a sua saída da Rádio Jovem Pan? Antes de começar a minha entrevista com Marco Antônio Villa, um lembrete importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sino para ficar sabendo das outras partes dessa entrevista e dos novos convidados do programa. Você não paga nada por isso, é rápido, prático e muito fácil. Quanto maior o número de inscritos do canal, maior será o número de entrevistas que eu vou conseguir fazer para vocês. O presidente Jair Bolsonaro gosta, ouve e segue muito o escritor Olavo de Carvalho. Isso é bom para o Brasil? Mal. Péssimo. Horroroso. Primeiro, eu não sei se ele não deve ter lido, ele deve ter ouvido uma frase, 2 frases do Olavo de Carvalho. Acho que ele não leu nenhum dos livros do Olavo de Carvalho. E ele fez bem. Porque ele fez bem. Registre-se que ele fez bem. Que qualquer pessoa de bom senso não leu Olavo de Carvalho. Você tem algum livro do Olavo de Carvalho aqui na sua biblioteca? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Eu tenho muito cuidado na escolha dos meus livros. Então, influencia muito. Eu acho isso ruim, né, para o país e ruim para ele, né? Eu acho que o Bolsonaro teria de melhorar a sua assessoria. Se ele tivesse assessores um pouco mais abertos, ele tem agora, foi lá o General Ramos, foi comandante do Sudeste, aqui em São Paulo. Eu torço para que o General Ramos, que tem uma boa formação, o influencie positivamente, né? E para que ele possa fazer, sinceramente, eu não desejo um mau governo para o Bolsonaro, não. Sabe por quê? Nós estamos no mesmo barco. Nós não podemos ficar com um país estagnado. Não sei o que vai acontecer conosco. Quem que é Olavo de Carvalho para você? Um bobo, um tonto. É um bobão. Sinal dos tempos. Se fosse nos anos 60, ninguém nem saberia quem é Olavo de Carvalho. Nos anos 50, do grande debate que o Brasil teve, né? Não seria nada. Ou mesmo nos anos 70, com toda a dificuldade que nós tínhamos, e anos 80, me lembro das reuniões da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e tal. Grandes momentos, grandes debates. Então, Olavo de Carvalho é produto da decadência cultural do Brasil, né? Por que Olavo de Carvalho comemorou a sua saída da Rádio Jovem Pan? Olha, sinceramente, ele poderia dar essa resposta melhor do que eu, mas para tentar eu dar essa resposta, eu acho que eu atrapalhava na Rádio Jovem Pan que ele pudesse ouvir ou saber lá eu, né? Mas é difícil responder. Eu acho que atrapalhava ele fazer a propaganda de baixíssimo nível, de extrema direita, com tendências neofascistas como ele faz. Eu acho que eu era um obstáculo. Agora, ao menos lá, não sou. Deve ser isso, não sei. Mas aguarde que vem aí Villa na Rádio Bandeirantes, né? Então, agora, eu vou continuar, claro, como eu lhe disse anteriormente, da mesma forma, com a mesma disposição de trabalho, com a mesma visão de mundo. Não significa que eu não mudo a minha visão de mundo, que é através da reflexão, do estudo e da comprovação empírica, né? Vou continuar do mesmo jeito, com a mesma disposição. Eu não perdi, ao contrário, fiquei mais estimulado, com mais vontade de trabalhar, tanto que nesse interregno, eu tenho levantado não às 5 horas, mas às 4 horas da manhã, tenho estudado mais ainda. Para mim, tudo isso aparentemente foi ruim, mas não foi, não. Li muitos livros, li meia dúzia de livros, comecei a potencializar meu canal da internet, melhorei minhas redes sociais e conheci um monte de pessoas interessantes. Ao princípio, eu comecei a fazer uma visão geral de história do Brasil. Um manual, vamos chamar assim, de história do Brasil. As pessoas pedem, eu queria um livro de história do Brasil que fizesse um amplo resumo de história do Brasil. Seria uma espécie de iniciação a um estudo depois de
de casos ou de períodos tal. Então, eu estou começando um livro para a editora Planeta, né, também, que publicou meu último livro, A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, começando a produzir esse livro. Agora, é muito difícil porque são 5 séculos, pouco mais de 5 séculos de história do Brasil, e a produção historiográfica brasileira, sob alguns momentos, é excelente. Isso que me irrita, essa produção não ser conhecida pelo grande público, mas tem uma produção muito boa, e eu estou fazendo uma reflexão sobre isso, estou escrevendo e espero, não sei, no prazo de um ano estar com isso pronto. Professor Villa, o governo Bolsonaro já completou 6 meses. Como é que você avalia a gestão dele até aqui? Olha, as pesquisas mostram que a avaliação, o desaprovar ganha do aprovar, né, as pesquisas tal, dos vários institutos de pesquisa. E não adianta dizer que eles mentem, que não é verdade, como diz o presidente, porque todos, basta ler os jornais da época, todos disseram que ele ganharia no primeiro turno e todos os institutos de pesquisa mostraram que ele ganharia no segundo turno, né, no primeiro e no segundo. Basta olhar os jornais, por exemplo, de setembro e de outubro. Quer dizer, as pesquisas são um retrato, uma fotografia do momento. Você está falando, inclusive, do Instituto Datafolha. Datafolha, inclusive do Datafolha e tal. Agora, a questão que se coloca é que eu, como analisando o governo, tem pastas que foram muito mal, né? Por exemplo, a pasta da educação, o Ministério da Educação. O primeiro, você teve 2 ministros, o primeiro não falava português, né? Primeiro não falava português e tal, então era um problema. Primeira coisa, e não sabia nada do Brasil, não conhecia nada de educação. Tal. O segundo fala português. A diferença é que fala português e que sabe fazer as maldades que o primeiro queria fazer e não sabia como. É muito ruim o Weintraub. Não tem experiência, não conhece educação no Brasil, não conhece pedagogia, não conhece o Brasil, né? Tem muita dificuldade com a língua portuguesa também, o que chama atenção. Você acha que foi a Tabata Amaral que derrubou o primeiro ou não? Não. Acho que ela teve uma arguição importante na Câmara dos Deputados, é uma boa deputada, mas creio que não. Foi o desgaste que geralmente é muito grande, né? O atual é muito ruim. Outro dia, ao invés de escrever as seclas, ele escreveu as CEPIPs, né? Ele acha que a CEPIPs é uma coisa que a secla, que o cara é ministro da Educação, nesse Weintraub. Então, brincando outro dia de Jane Kelly com guarda-chuva tal, e por aí vai. É um sujeito de uma incapacidade inacreditável. E os dois foram indicados pelo pornofilósofo, né? O pornofilósofo da Virgínia, o Jim Jones da Virgínia, que indicou o primeiro sem conhecê-lo. Porque o Jim Jones da Virgínia nunca tinha conversado com o Ricardo Vélez. Quem é o Jim Jones da Virgínia? É um cidadão lá que se apresenta como filósofo e parou na primeira série do ginásio, né? Foi muçulmano durante mais de uma década, tinha 3 mulheres em São Paulo. Gente boa, cara de primeira. Não? Ele está falando do Olavo de Carvalho. Então, aí a situação toda é que ele indicou. E ele não conhecia o Vélez. E o presidente da República não conhecia o Vélez também. E virou ministro sem conhecê-lo. O Weintraub foi uma indicação do pornofilósofo também. Nesse caso, ele conhecia o Weintraub porque estava na Casa Civil, né? E o Weintraub é um dos autores do absurdo de acabar com o BPC, o benefício de prestação continuada. Quando ele estava na Casa Civil, ele enfiou na proposta, na PEC da Previdência, o fim do BPC, que é um absurdo, que a Câmara deve derrubar, tudo indica, né? Então, também é um incapaz. Relações Exteriores, outro ministério problemático. O Ernesto Araújo foi indicado pelo pornofilósofo também, é um sujeito extremista, ele não é nem liberal, nem conservador, ele é reacionário, ele está na época das cruzadas, ele está no final do século X, indo para o século XI, né? Está indo lá, está pensando em organizar a primeira cruzada, se preparando lá no século XI para fazer a primeira cruzada. É um sujeito horrível, tal, né? Fala em globalismo, né? É contra a globalização, assume um discurso de extrema direita. Não, insisto, não é liberal nem conservador, é reacionário. A Damares Alves, que é uma fonte de problemas, é um horror a Damares, né? Eu tenho até dó algumas vezes. O problema é que ela é ministra e ela toma atitudes equivocadas. Agora, tem na área de infraestrutura lá o capitão Tarcísio, que é considerado um bom ministro. E o Marcos Pontes, que está na ciência e tecnologia, o astronauta, ele entende do riscado. Ele é um cara sério, alguém que entende ciência e tecnologia. Só que precisa ter hoje eu até ouvi umas falas dele, mas ele precisa ser mais atuante, né, na defesa dos recursos para ciência e tecnologia e tal. Agora, então tem alguns ministros razoáveis, outros muito ruins e tal. Agora, o presidente, ele
está deslumbrado com o poder. Ele, inclusive, já se lançou candidato à reeleição, que é inacreditável. Não há caso na história do Brasil republicano que um presidente, no primeiro semestre, já se lance candidato. Não está muito cedo? Está muito, 3 anos e meio. E é uma outra coisa, segundo o Datafolha, se você for pegar o primeiro semestre dos primeiros mandatos dos presidentes desde 1990, Collor, portanto, ele é o que eu tenho a pior avaliação no primeiro semestre em relação a Fernando Collor em 90, Fernando Henrique Cardoso em 95, no primeiro semestre, não entende? Lula no primeiro semestre de 2003 e Dilma no primeiro semestre de 2011. Ele é o que eu tinha a pior avaliação. Com essa avaliação, com essa estagnação econômica, o país está parado. No primeiro trimestre, crescimento de menos 0,2. Com tudo isso, se ele tivesse grandes realizações, alguém poderia falar assim, puxa vida, é que ele está fazendo um governo fantástico, ele é um Juscelino Kubitschek. Ele não é um Juscelino Kubitschek, ele é o Jair Bolsonaro, o homem do pão com leite condensado. Professor Villa, e qual que é a sua opinião sobre o Carlos Eduardo e o Flávio Bolsonaro? A interferência deles no governo faz bem ao Brasil? Não faz muito mal ao Brasil, à democracia e ao governo do pai. Vamos lá. Por incrível que pareça. Porque como eles prejudicam o pai. O Flávio, ex-deputado estadual, atual senador, preciso explicar, eu não entendo porque até hoje o Fabrício Queiroz sequer depôs. Inacreditável, que era o chefe de gabinete, que era o que fazia a rachadinha lá, né? Não está explicado aquele dinheiro, aqueles depósitos, tal, tudo. Fabrício Queiroz pagou no Einstein a operação dele em dinheiro vivo, 110 mil reais. Você imagina o cara vir com uma sacola e pagar em dinheiro vivo. E não sequer depôs. E ele é ligado a Rio das Pedras, às milícias. E muitos milicianos foram condecorados por Flávio Bolsonaro na Alerj. Então, isso tem de ser esclarecido, né? O Rony Lessa, assassino de Marielle, morava no mesmo condomínio que Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, o que é muito grave, né? Tá estranho. Umas coisas estranhas. Então, Flávio é um problema. E Flávio é o melhorzinho, hein? É o mais educado, tal, mais simpático, um pouquinho mais equilibrado. Aí tem o Eduardo Bolsonaro, eleito por São Paulo, deputado federal. Ele não é de São Paulo. Onde ele mora em São Paulo? Ele casou com uma moça, casou aonde? No Rio. A moça é do Sul, casou no Rio, porque ele é do Rio. Eu queria saber aonde ele vive com a mulher em São Paulo, tinha direito de perguntar. Sou paulista, pago os impostos, né? Ele é deputado por São Paulo ou é domicílio fictício? Pergunta, como diria Roberto Avalone, grande cronista esportivo, grande texto, escreveu muito bem, ponto de interrogação. E o Eduardo Bolsonaro quer ser ministro das Relações Exteriores, ministro informal, né? Se colocar um planisfério aqui e falar, Eduardo, identifica os continentes, ele vai falar Europa. Não, Eduardo, é África. A Europa está mais... Para o Eduardo não é norte, sul, leste, oeste. É para cima, para baixo, para o lado, porque ele não conhece nada, né? Ele quer... O Gugu Dadá quer ser ministro das Relações Exteriores. Ele não conhece o mapa, um pobre... Mas é muito ligado ao porno filósofo e é agente no Brasil do Steve Bannon. Aí é um problema, o Steve Bannon. Steve Bannon é líder de uma organização chamada Movimento, de extrema-direita, e ele é o representante da América do Sul. Portanto, ele é representante de um movimento estrangeiro, de uma ideologia exótica que coloca em risco a segurança nacional. Só isso. E o Carlos é o Carlos, né? O Carlos cria problemas sistemáticos para o governo, tem mania de perseguição, né? Aquela marcada suas tuitadas pelas teorias conspirativas, cria problema, atacou violentamente os militares, o general Mourão, Santos Cruz, o general Vilas Boas, né? Escreveu coisas pavorosas, tal, e o porno filósofo agregando agressões, violências, linguagem de botequim, de beira de estrada, tal. E cria problemas sistemáticos. É que nós nunca tivemos na história da República um presidente que tivesse 3 filhos na política. O Jair Bolsonaro é tão representante da velha política que ele colocou mais 4 Bolsonaros na política. A primeira mulher, que teve um mandato de vereadora, e os outros 3 filhos. Ele é o representante mais acabado da velha política. Gosta tanto que pôs a família inteira. Professor Villa, você acha que tem muita gente arrependida de ter votado no Bolsonaro? Olha, eu ouço muito isso. Tem muita gente que virou até piada dizendo que votou no João Amoedo, gente de pensamento liberal mesmo.
porque o João Almeida era um candidato liberal. Então virou a piada. Se o Almeida tivesse todos os votos que falam hoje, ele estaria no segundo turno, né? Porque as pessoas têm aquele voto envergonhado. Muitos empresários com quem eu faço palestras, muitos falam assim, nós votamos nele porque ele era contra o PT. A maior parte do eleitorado fala isso. Ele só se viabilizou porque era contra o PT, no primeiro e especialmente no segundo turno, né? Porque os outros candidatos não se viabilizaram. A grande questão é que o governo não tem um projeto para o país, só fala em reforma da Previdência. É uma monomania. E depois da reforma da Previdência, vai fazer o quê? Não tem uma visão global, macro do país, mas não é só o governo que não tem. A bem da verdade, o governo não tem um projeto para o país e as oposições, no plural, também não têm. Que projeto o PT tem para o país? Primeiro, não fez autocrítica do que aprontou durante 305 meses. Que projeto tem o PDT para o país? Que projeto tem o PSOL? Aí indo para o centro. Que projeto tem o PSDB para o país? Não conheço. Né? Então, a grande questão, e esse é um paradoxo incrível que nós estamos vivendo. Nunca o interesse por política foi tão grande no Brasil como nos últimos 5 anos, de 14 para cá. Ao mesmo tempo, nunca nós tivemos uma elite política tão despreparada como agora. Então, há uma fratura entre uma sociedade, buraco aqui, que quer participar, que tem interesse por política, que quer discutir política na família, no local de trabalho, e aqui em cima não tem nada aqui. Então, essa fratura, essa cessura, é necessário construir uma ponte, e essa ponte ainda não foi construída. Professor Villa, você critica o Lula e o Bolsonaro, afinal você é de esquerda ou de direita? Como é que você se define politicamente? Como republicano radical, PRR, Partido Republicano Radical, do Villa. Eu sou um republicano radical no sentido no sentido francês, do radicalismo republicano francês, até da Terceira República Francesa, tal, naquele sentido. Aquela construção feita durante a Revolução Francesa, de direita, centro-esquerda, tal, que tem a ver, no Brasil, de há muito, ela não dá conta da complexidade do Brasil e, principalmente, da complexidade do século XXI. O século XXI tem enormes desafios que nós temos de enfrentar e não sabemos como, porque nós temos dificuldade de pensar o Brasil, porque ninguém pensa o Brasil. A universidade, infelizmente, perdeu essa capacidade de consciência crítica do país. Pena, lamento. E olha que passei décadas na universidade. Mas perdeu. Ela virou produção de panfletos, né? Especialmente durante o período petista, e virou as costas para o que está ocorrendo no país. Tal. E ela teve um papel tão importante nos anos 50, 60, 70 e 80, mesmo um período difícil como o do regime militar. Valeu. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Agradeço mesmo, Marcelo. Foi um bom papo, muito bom papo. Vamos ficando por aqui. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino. Se você gostou da entrevista, curta, comente e compartilhe. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show